capítulo de Romanos, capítulo de número 5. Vamos falar do fundo histórico que o profeta Osés estava vivendo. O profeta estava no meio do povo de Israel. E o povo de Israel havia dado as costas para Deus. Quando eles criaram lá em Samaria um culto, e aonde se levantaram ali um bezerro, e disseram que aquele bezerro era a personificação de Deus, Jeová, o povo se desviou para a idolatria. E em virtude disso, Deus levantou inúmeros profetas para pregar contra Israel. Mas esse pregar contra não é pregar como sendo inimigo do povo de Israel, mas era um chamado, um chamamento para que o povo de Israel se arrependesse e voltasse para o Senhor. Porque nem todos, nós gostamos de ouvir o que nos desagrada quando estamos caminhando por caminhos tortuosos, Vocês já prestaram atenção que quando a gente vai chamar a atenção dos nossos filhos, principalmente depois que eles ficam adultos, que quando eles são crianças, a gente tem mais domínio, sobre eles, ou até quando são mais jovens, mas estão dentro da nossa casa, nós temos mais facilidade. E a gente vai falar e fala com todos os cuidados possíveis para que eles não se ofendam. E a intenção dos pais é ajudá-los, corrigi-los, mostrar que eles estão no caminho errado, um caminho que por experiência própria nós já caminhávamos antes e não caminhamos mais, e nós sabemos os resultados dessa caminhada. Alguns filhos ouvem e mudam a caminhada, outros são mais reticentes, e não tomam essa decisão de mudança. E depois, quando descobrem os resultados que se encontram no final deste caminho, alguns até humildemente voltam e dizem para os pais que eles estavam errados, mas alguns por orgulho, se calam e não dão o braço a torcer. E isso é ruim, porque demonstra que o coração está muito vaidoso. E é o que acontecia com o povo de Israel. A vaidade havia tomado conta do coração do povo de Israel, em virtude deles terem se desviado do Senhor, pelo fato de fazerem mais parte do governo do Sul, terem criado um governo independente. E é assim que acontece. Muitas vezes nós queremos nos tornar independentes, e essa independência, entre aspas, nos torna dependentes do pecado. Mas Deus nunca desiste do seu povo, a quem Ele ama. E nós vemos aqui a forma carinhosa que o profeta chama o povo de Israel à atenção. Ele chama o povo de Israel como um menino, como uma criança, que precisa ser carinhosamente abraçada. Ele fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O olhar que Deus tem para com o seu povo é um olhar de um pai amoroso. Convenhamos, enquanto os nossos pais são vivos, por mais que nós tenhamos a idade avançada, nós sempre somos vistos com eles como nossas crianças, Eu observo, principalmente a minha sogra e o meu sogro, quando falam da minha esposa e da minha cunhada, A dona Gilsa fala assim: as minhas crianças. A gente muitas vezes tem esse costume de falar nos nossos filhos, mesmo já adultos, não é? Nós somos as crianças, nunca vamos deixar de ser criança aos olhos dos nossos pais.
enquanto eles for vivos. Da mesma forma, quando nós temos os nossos filhos, e eles ainda são jovens, né, não alcançaram a idade que nós temos já da meia-idade, vão ser sempre vistos por nós como as nossas crianças. Mas esta forma, em nenhum momento, tem o objetivo de diminuir a responsabilidade, a hombridade, a maturidade que os nossos filhos, que já adultos, possuem. Pelo contrário, é uma forma carinhosa, é uma forma amorosa. Deus olha para o povo de Israel e diz assim: Israel era menino e eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais saíam da minha presença. E sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Porém, ou todavia, fui eu que ensinei-os a andar, e fui eu que tomei nos meus braços, mas eles não atinaram que eu estava curando eles. Eu os atraí, diz o verso 4, né, com cordas humanas, mas essas cordas eram laços de amor. Olha que poesia, né, que Deus utiliza para corrigir o seu povo. Eu os atraía com cordas humanas, mas essas cordas eram laços de amor. E fui para com eles, como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. E disse: não voltarão para a terra do Egito. Porém, o assírio será o seu rei, porque recusa a converter-se. Que Deus está dizendo o seguinte: eu não permitirei que novamente eles se tornem escravos do povo egípcio, mas porque o meu filho, o meu povo, em que eu os abraço com laços de amor, se recusam a me ouvir, eu os castigarei, mas os levarei para o exílio dos assírios. Aqui, Osés estava dizendo que o povo de Israel iria sofrer novamente a escravidão. Não uma escravidão tão longa como viveu o povo de Israel por mais de 400 anos, né? Creio que foi 430 anos. Seria uma escravidão mais curta, seria só 70 anos. Mas novamente eles sofreriam as consequências dos seus pecados. Mas Deus abreviaria, porque lá eles se converteriam, lá eles mudariam a sua maneira de viver. Amados, todo o decorrer deste capítulo mostra a dificuldade do povo de Israel de querer mudar o seu coração, a dificuldade do povo de Israel de querer mudar a sua caminhada. Porém, em todos os momentos, Deus disse para eles que Deus estaria junto com eles, que Deus os amaria. Quando a gente volta agora o texto lá para Romanos capítulo 5, nós vemos mais uma vez Deus manifestando o seu amor. Porque ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus
é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Há um paralelo que eu gostaria de mostrar aos irmãos nesse texto com o texto que nós lemos lá no livro do profeta Oséias. Deus, para converter o coração do povo de Israel, o que Deus permitiu? Deus permitiu que eles passassem pela tribulação da escravidão. Deus destruiu Israel e destruiu Judá, e a palavra dele fala claramente que ele destruiu aquilo que era de mais precioso aos olhos do povo de Deus, que era o santuário, o templo, aonde eles criam que o templo era ali a presença terrena de Deus no meio do povo de Israel. E Deus mostrou para o povo que o povo chegou a um momento de idolatrar o templo. Então eles acreditavam que nada de mal poderia acontecer com eles, porque o templo do Senhor estava erguido. Então Deus teve que destruir não só a nação, mas Deus teve que também destruir o templo, para mostrar que eles estavam em pecado. Amados irmãos, nós concorremos sempre a, muitas das vezes, nos afastarmos da presença de Deus. E com isso, a gente vai tentando o Senhor. E como nós não vemos o castigo de Deus imediatamente se manifestando na nossa vida, a gente acha que tudo vai bem. Em vez de nós nos convertermos, de nós mudarmos a nossa caminhada, o rumo da nossa vida, a gente vai aumentando as nossas iniquidades. E achamos que tudo vai bem. Ao ponto de Deus chamar a atenção através da boca do profeta, de que os sacerdotes e os profetas que ali viviam na sua época, falam de paz, quando Deus não está falando de paz. E quando Deus usa o seu profeta para chamar a atenção do povo de Israel e dizer que Deus iria destruir a nação e destruir o próprio templo, esta palavra que vai contra os anseios nacionalistas do povo de Israel, este profeta que é o profeta de Deus, é visto como um falso profeta. Prestem bem atenção. Muitas das vezes, nós não queremos ouvir a voz de Deus, queremos continuar no nosso pecado. Quando nós somos corrigidos, fechamos os nossos ouvidos, e quando Deus insiste em nos alertar, nós até nos rebelamos. E aí, irmãos, a desgraça está à beira da porta da nossa casa. E foi o que aconteceu com o povo de Israel e depois com o povo de Judá. Porque eles também teimaram a andar
pelos mesmos pecados do povo de Israel. Mas o que é de bom nisso é que Deus não desiste de nós. Amém, né? Cadê um glória a Deus aqui? Glória a Deus, que Ele não desiste de nós. Ele pesa a sua mão, Ele nos corrige, nos derruba, quebra as nossas pernas, como faz o pastor com as ovelhas rebeldes, mas Ele nos abraça, Ele nos ama. E no livro de Romanos, capítulo 5, nós vemos esta palavra na boca de um profeta, de Paulo, dizendo que Deus, Ele nos justificou, evidentemente. Agora nós somos o povo dele. Essa justificação foi feita através da fé que Ele botou no nosso coração. E, portanto, Ele não nos abandona. Mas é bem da verdade que nós passamos em alguns momentos por tribulações, para que essas tribulações promovam mudança na nossa vida. Provavelmente o povo de Roma estava passando por muitas tribulações. Nós sabemos que Paulo viveu numa época que o imperador era Nero, era um louco, ensandecido, e o povo estava sendo perseguido. E aí Paulo vem e diz assim: olha, nós precisamos aprender a nos gloriarmos nas tribulações, porque é através das tribulações que Deus produz em nossa vida perseverança. E é pela perseverança que nós temos experiências com Deus. Como é que a gente sabe que Deus é poderoso para curar? Quando estamos enfermos e oramos e Ele nos cura. Quando é que nós aprendemos que Deus tem mão poderosa para nos libertar? É quando nós estamos em momentos de perigo e clamamos a Deus e Ele nos liberta. As adversidades que se apresentam na caminhada da nossa vida são usadas por Deus para que Ele manifeste o seu poder na nossa vida. Então nós temos que mudar, a chave da nossa mente. Em vez de nós murmurarmos e reclamarmos pelas adversidades que estamos passando, nós temos que aprender a clamar, a glorificar a Deus e esperar de Deus a resposta e o socorro que é imediato. Porque Ele nos ama, meus irmãos. E o próprio apóstolo Paulo fala, olha, Ele nos amou quando nós ainda éramos fracos. E Ele morreu por cada um de nós quando nós não queríamos nada com Ele. E Ele prova o seu próprio amor por nós, por ter nos amado quando nós ainda éramos pecadores. Eu, de vez em quando, vejo o meu pai dando testemunho da sua conversão. Eu acho muito interessante o que ele fala, porque é a pura realidade, E ele fala que Deus, ele vê hoje que Deus já estava preparando ele antes dele se converter. Deus já estava, ele via já Deus manifestando a sua presença na sua proteção, nos meus momentos de dificuldade, nas suas lutas. E ele fala uma coisa que é verdade, mesmo que a sua fé ainda não estivesse depositada totalmente no Senhor, porque como nós todos viemos aqui do catolicismo, e ainda somos então, portanto, vivíamos antes, na idolatria, a gente depositava a nossa esperança nos nossos padroeiros, Meu pai falou assim, eu via Deus cuidando de mim, eu via Deus me protegendo, me amando. Então, a gente quando olha para trás, antes de nos convertermos, e vermos como era a nossa vida, a gente viu que Deus já nos amava. E é o que o Paulo está dizendo aqui. Deus
prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, através do sangue de Cristo, nós somos justificados. Deus não abandonou o povo de Israel lá na Babilônia, mas no cumprimento dos tempos, Ele transformou o coração do povo e os trouxe de volta para Israel. E usou até o próprio rei, não é? Para reconstruir a cidade santa, o templo do Senhor. Deus usa os nossos inimigos, ou aqueles que não são nossos inimigos, mas são nossos adversários, né? Para ser instrumento de bênçãos para a nossa vida. Esse é o grande amor de Deus para conosco. E que nós precisamos sempre, irmãos, ter em mente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Vamos chamar os nossos presbíteros e os nossos diáconos para estarem assentados aqui à frente. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Dá para conciliar no culto da noite também a ceia? Como meu pai que montou a liturgia, acho melhor trocar uma ideia com ele. Foi ele que montou, mas acho que dá. Amados, esse é um dos momentos mais importantes da vida comunitária da igreja, quando nós podemos participar da mesa do Senhor. O centro do nosso culto é nós lembrarmos que Jesus morreu e nos deu a vida eterna quando Ele venceu a morte. Jesus morreu e ressuscitou. E nós vamos então nesse instante participarmos desta sagrada mesa. Diz a palavra de Deus que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele o partiu e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é oferecido em favor de vós para o perdão, a remissão dos vossos pecados. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ele também tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios: porque todas as vezes que nós comermos este pão e bebermos este vinho, nós estamos fazendo o quê? Anunciando a morte de Cristo. O que significa anunciar a morte de Cristo? É que Jesus morreu em meu lugar para que eu hoje tenha vida, e vida em grande abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos consagrar o pão, depois o reverendo Eusébio estará consagrando o vinho. Comei dele todos. Senhor, diante de ti consagramos o pão que representa o corpo do teu Filho amado Jesus Cristo. Que ele seja o nosso alimento, em nome de Jesus. Amém. Esta ceia não é da igreja presbiteriana,
é a ceia da Igreja de Cristo. Qualquer irmão, membro de qualquer igreja evangélica, que esteja em plena comunhão com a sua igreja, tem todo o direito de participar desta mesa. Ele é o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, teu reino não terá fim. Ele é a paz, ele é a vida, é o amor e o sol da justiça. Aleluia, o teu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, ele é a vida, é o amor e o sol da justiça. Aleluia, o teu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. Ele é o leão de Deus, ele é o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, teu reino não terá fim. Ele é a paz, ele é a vida, é o amor e o sol da justiça. Aleluia, o teu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. Aleluia, o teu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. João Calvino diz que quando ministramos a Santa Ceia, o céu e a terra se encontram. Senhor nosso Deus, consagramos o vinho, Senhor, figura do sangue do seu Filho amado, oferecido por amor de nós. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto
abençoe meu irmão. Preciosa é a nossa união. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, tendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande
somos corpo, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos receber a bênção apostólica, terminar o nosso culto. Senhor, recebe a adoração da tua igreja nesta manhã, deste domingo. Abençoa-nos esse novo mês que se inicia. Estamos caminhando, ó Deus, para o fim do ano, as comemorações da festa natalina e já nos preparando para o novo ano. Esteja com cada um de nós. Guarda-nos e abençoa nesse momento que estaremos divididos em classes pela escola dominical. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que a graça do Senhor, nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e pelos séculos sem fim. Amém. Tá ótimo. Irmãos, antes de nós passarmos a palavra à superintendência, eu vou aproveitar e já dar os avisos, né? Em primeiro lugar, amanhã nós teremos aqui na nossa igreja, às 7h30 da noite, um culto de oração promovido pela Federação de Homens da nossa igreja. E nós gostaríamos que a igreja estivesse presente. Amanhã, às 7h30, a Federação de Homens também está em sentido de cidade de estarmos intercedendo pelo o nosso presbitério,
para que Deus esteja promovendo um avivamento, né, no nosso presbitério. Então, nós estaremos aqui amanhã às 7h30 da noite. Fala, irmã. Depois do culto, como sempre acontece, somente aqui na nossa igreja, né, a gente vai ter um caldinho verde, bem gostoso para a gente tomar. Segunda situação que gostaríamos de falar, o nosso irmão Diácono Naô está completando 70 anos. E ele pediu-nos, né, para estar no próximo sábado, aqui na nossa igreja, realizando um culto de gratidão. Então nós vamos estar aqui sábado que vem, a partir das 5 e pouca, né, aqui para nós estarmos participando desse culto de gratidão. Ele vai estar convidando muitos visitantes, amigos deles. Então nós vamos estar aqui para parabenizá-lo pelos 70 anos, que por sinal estarão sendo completados no próprio sábado que vem. Creio que é dia 7, né? Então, dia 7 de outubro. Então, convidamos os irmãos para estarem conosco. Eu quero chamar aqui o Dário. Nós todos temos um amor imenso, né, pela nossa irmã Dona Enidina, e Deus aprove levá-la nesta semana. O Dário hoje está bastante emocionado, sentindo falta da sua mãe, e ele gostaria de dar uma palavra para a igreja, e que o Senhor esteja nos abençoando. Essa semana eu senti muita falta do pastor Daniel, da nossa irmã Nair. Deu muita saudade, né? Foi uma semana de muita lembrança. Senti muita falta também do nosso irmão presbítero Antônio Queiroz, da nossa irmã Valdelena. Pessoas assim marcantes na história desta igreja, no desenvolvimento desse trabalho. E eu queria, antes de passar a palavra para o Dário, lembrar que eles nos deixaram uma herança, né? Um legado muito importante, que nós devemos dar continuidade para as novas gerações. É óbvio que a primeira coisa que nós temos que fazer é amar a Deus, de todo o coração. E a gente pode amá-lo nesta igreja e em outra igreja. Mas, meus amados irmãos, falo isso principalmente por aqueles que, por vários motivos, estão se mudando, indo para outros lugares. Não vamos deixar a nossa igreja de Honório Gurgel. A gente tem grandes igrejas que viveram na roça, né, períodos assim grandes de crescimento, né, igrejas que evangelizaram, pregaram, e hoje são igrejas que estão voltando a ser congregação, porque os jovens estão indo para as cidades, e a igreja vai envelhecendo, aí fica só mais os idosos, não é? E eu demonstro uma certa preocupação aqui, que muitos nossos filhos estão se casando, estão morando longe e depois acham distante vir aqui. Irmão, não é distante. Eu moro na ilha há 30 e poucos anos e eu venho aqui com o maior prazer, não é? Então não é distante, desde que a gente tenha amor. E temos que amar esta igreja. E eu falo igreja, não é o templo, não. São vocês aqui. Nós temos que nos amar, para a gente ver novamente essa igreja tomando um corpo e possa ser sempre a igreja que sempre foi, uma igreja evangelística, uma igreja missionária e também uma igreja cheia, né? Não é cheia de bancos vazios, como nós temos visto ultimamente, mas cheia de crianças, porque os jovens que estão se mudando, eles fazem filhos e as crianças ficam lá. Então a gente tem que fazer os filhos aqui. Que berçário bonito que a gente tem, tá bom? Continuando a palavra do pastor, daquela época, a única pessoa presente hoje aqui na igreja é o Gerfim, que foi era criança ainda, mas é um membro fundador da igreja. Não. Tá. E depois do Gerfim vim eu e a Alzira. Mas eu queria agradecer à igreja pelo carinho de vocês, pelas palavras, pelos telefonemas que nos deram. Agradecer ao William e o sogro dele, por ter ajudado aqui a limpar a igreja, junto com o Leandro e o Lucas, que lavaram tudo aqui. Gente, foi muito bom. Eu sei que mamãe partiu. Não tem jeito. Deus a chamou, ela voltou para casa. E a última palavra que mamãe falou foi amém.
respondendo uma oração que a Rutinha fez. E ela teve tempo ainda de me abençoar. E hoje eu só tenho 2 pessoas que eu posso tomar a bênção, que as minhas tias Bibi e a tia Carmelita. E, gente, vocês não sabem o quanto que isso é importante na vida da gente, a gente ser abençoado. Eu agradeço porque a igreja de Nora Gurgel, há 71 anos, me abençoa. Eu me lembro da SAF, daquelas senhoras, como um retrato antigo que tem ali,